Então, sejam muito bem-vindas a essa semana de cultivo e regeneração da natureza feminina. Estou muito feliz com esse programa e esse programa é uma sementinha que está brotando aqui de mim. A presença de cada uma de vocês aqui rega essa sementinha. Então, é muito bom de ver o quanto esse coletivo nutre, né, as nossas sementes. E é um tanto disso que nós vamos falar aqui. Mas no final do nosso encontro, a gente vai ter um momento de troca, onde eu vou querer ouvir vocês, vou chamar cada uma aí para se colocar um pouquinho. Agora eu vou contar o que nós vamos fazer aqui. Deixa eu ver como é que eu mudo aqui. Aí. Então, eu trouxe nessa semana essa ideia da gente cultivar um paraíso pessoal, ativando a sabedoria dos elementos primordiais, terra, água, fogo, ar e éter. O que é isso, né? E por que eu chamei de Sementes do Paraíso esse evento? Eu entendo como o paraíso um lugar interno, nutritivo, abundante, e que todas nós já estivemos ou podemos estar, inclusive, mas que ao longo da vida e nas demandas da vida a gente vai se perdendo aí na correria do dia a dia e muitas vezes vai se desnutrindo, né? E perdendo as fontes de nutrição. E eu sinto que em tempos como esses, com tantas atribulações, é muito importante que a gente olhe para essas fontes de nutrição e encontre fontes de nutrição para seguir existindo, né? Nessa terra que está tão doida e tão adoecida. E também essa alusão ao paraíso traz um tanto da ideia e de um arquétipo da Eva, que todas nós, mulheres, temos dentro de nós, e que gera, assim, traz muitas ideias e crenças, e para cada uma, provavelmente, isso acontece de um jeito, mas dentro das minhas pesquisas, e depois eu quero ouvir vocês, é muito forte esse lugar por conta de um desejo e uma curiosidade, a Eva foi lá comer a maçã e foi expulsa do paraíso. E apesar disso ter um sentido figurado muito interessante, que é a ideia de tomar consciência do bem e do mal e de sair de um lugar de inconsciência, dentro da gente, pelas histórias que a gente escuta, pelo reflexo aí da instituição Igreja Católica, tem um lugar de culpa muito grande, de negação de um prazer, né? De um lugar de, se eu sigo um impulso de prazer e de curiosidade, isso é muito arriscado e eu vou ser expulsa desse paraíso. E eu entendo que, mesmo sendo expulsa do paraíso, a Eva carregou sementes e ela sabe como é viver nesse lugar abundante e nutritivo e florido e fácil, né? E a ideia aqui é a gente retomar isso e a gente usar a nossa força, a nossa capacidade, o nosso trabalho para cultivar essas sementes. E o paraíso dentro de cada um é um, né? Cada uma sabe o que é que te nutre, como é que é a existência desse paraíso. E aqui a gente vai investigar um pouquinho isso. Além disso, essa questão dos elementos, né? Uma vertente que eu trouxe, que eu vou trazer aqui ao longo dessa semana, que é a formação de tudo que existe nessa terra
é a partir desses 5 elementos primordiais. Então, eu quero trazer um olhar um pouquinho mais aprofundado sobre isso, sobre esses elementos dentro e fora de nós. As medicinas tradicionais, chinesa, indiana, todas elas trazem essa noção sobre os elementos e o equilíbrio dos elementos dentro de nós. E aqui eu quero trazer essa perspectiva da natureza. A partir de um olhar, né, para a natureza, a gente enxergar esses elementos e trazer isso para essa configuração dentro de nós. Então, o panorama geral do programa, a gente vai hoje passar pelo elemento terra, então vamos olhar para esse elemento e buscar essas sementes. Que sementes são essas, né? Vamos clarear um pouquinho essa ideia das sementes. Amanhã a gente vai mergulhar no elemento água e na rega e nutrição dessas sementes. Na sexta-feira, a gente trabalha o elemento fogo, ativando a energia de ação. No sábado, o elemento ar, que traz a ideia da leveza, de soltar, desapegar. E no domingo, o elemento éter, que é esse espaço de infinitas possibilidades. E aí, no final desse ciclo, no domingo, a ideia é que você tenha desenvolvido algumas habilidades para aprimorar esse cultivo do paraíso pessoal. É claro que isso, assim como um jardim, não acontece de um dia para o outro. É preciso trabalho e paciência. Aqui é igual. Eu vou trazer ferramentas, vou trazer ideias, vou trazer nutrição para que a gente comece esse cultivo. E a ideia é que ele siga ao longo da vida. E aí, nesse último dia, eu vou contar para vocês sobre um programa mais completo e aprofundado para seguir nesse aperfeiçoamento com apoio e orientações. E esse programa eu vou vender para vocês, né? Vai seguir comigo quem sentir vontade e necessidade de ter um apoio para esse cultivo. Aqui nessa semana eu já vou trazer bastante conteúdo, e aí quem se identificar com esse trabalho, quem achar que faz sentido, vai ter a oportunidade de seguir comigo por mais um tempo para a gente fazer juntas esse cultivo. Hoje, o que a gente vai ver? Eu vou contar um pouquinho a minha história para vocês, de por que eu estou fazendo isso, por que eu faço o que eu faço. Vou passar algumas orientações bem básicas sobre essa questão dos registros. Eu trouxe para vocês no grupo e no e-mail para providenciarem um caderninho, porque essa vai ser a nossa ferramenta principal de trabalho aqui. Não vai ser uma enxada, nem um rastelo, nem uma pá, vai ser um caderno e um lápis. Aí nós vamos olhar para a Terra dentro de nós, o significado da Terra, né? Dentro e fora de nós. E vamos fazer uma pequena avaliação desse nosso solo interno. E aí, uma dinâmica para a gente descobrir ou lembrar ou escolher algumas sementes que a gente queira cultivar. É importante que a gente vá aos poucos cultivando uma ou algumas, enfim, nós vamos olhar para isso. E aí, preparar o nosso solo para o plantio, para a rega de amanhã. Então, esse é o nosso cronograma. Eu imagino que a gente vai ficar por aqui até às 11 horas, mais ou menos. Eu resolvi deixar essa parte da troca mais para o final, para quem tiver que sair e tiver compromissos, poder ficar tranquila para fazer isso, tendo absorvido aí o conteúdo que eu vou trazer para vocês. A qualquer momento vocês podem perguntar, enfim, desativar o microfone e fazer comentários.
Então vamos lá, por que que eu faço o que eu faço, né? É muito interessante, porque eu tenho uma lembrança, uma memória, que eu nem sei se é real, de, na minha ideia, eu tinha por volta de uns 2 ou 3 anos de idade, eu comendo uma folhinha de hortelã num gramado. Assim, eu tenho essa memória bem sensorial mesmo, de um gosto de uma folhinha que eu achei no meio da grama e que eu me surpreendi com aquele gosto. Eu tenho esse registro dentro de mim e de verdade, eu não sei se isso é real, não sei que idade eu tinha, mas isso é algo que me acompanhou. Na minha família, o uso das ervas e chás nunca foi um hábito, mas eu sempre tive dentro de mim uma conexão muito forte com as ervas. E eu não sei dizer de onde surgiu isso. Então, na adolescência, eu fazia muito uso de ervas medicinais para banhos no cabelo, máscaras faciais, sempre muito mais voltado para esse lado cosmético do que tomar chá, de fato. Eu achava que chá era chá mate, eu não gostava. Foi depois de grande que eu aprendi o uso dos chás, mas sempre tive uma conexão forte com isso. E também, ali por volta dos meus 20 e poucos anos, lendo sobre culturas orientais e tal, eu despertei para essa coisa dos 5 elementos. E também era uma história meio intuitiva, eu vi que ali tinha alguma preciosidade nessa história dos 5 elementos primordiais. Eu não entendia bem o que, nem porquê, mas foi algo que chamou a minha atenção, e eu me mantive conectada com esse tema de alguma forma ao longo da vida. E aí, quando eu tive a minha primeira casa, morei na minha primeira casa, era uma casa com um jardim que a gente formou desde o começo, eu construí essa casa. As primeiras vezes que veio um jardineiro cuidar do meu jardim, eu percebi algo muito forte na minha alma, assim, de ver aquele jardim cuidado e sentir como se aquele jardineiro estivesse cuidando da minha alma. Então, né, eu ficava junto ali aprendendo e perguntando, e aquilo era um cuidado na alma mesmo, que inexplicável, assim, algo que me fazia muito bem. E também, de novo, de uma forma muito intuitiva, eu nunca conectei as coisas, mas era um prazer muito grande. Eu tive um jardineiro muito legal, o Chico, que me ensinou muita coisa. E a vida foi acontecendo. Eu tive filhos muito cedo, fiquei muito envolvida com o cuidado dos filhos. A minha primeira filha nasceu, eu tinha 18 anos, e eu fui usando esses conhecimentos da medicina natural, fui pesquisando, primeiro no cuidado dos filhos. Então, o cuidado sempre foi um tema forte na minha vida, desde criança. Primeiro das bonecas, depois dos filhos. Eu tive filho cedo porque eu queria muito ser mãe, e a minha vida vem sendo pautada por essa palavrinha. Mas teve um momento, quando os filhos cresceram. Hoje o meu filho mais novo tem 22 anos, eu tenho 2 filhas e um filho. E quando os filhos cresceram e saíram de casa, eu vivi o tal do ninho vazio. Acho que foi a minha grande crise, a minha maior crise. Eu já tinha me separado, foi difícil a minha separação, mas acho que eu nunca senti tanta dor quanto quando os meus filhos saíram de casa, quando eu vi que eu não era mais necessária. E aí, ao mesmo tempo que eu fui aí para um fundo de poço e fiquei meio perdida, foi o maior presente que eu ganhei, porque foi nessa hora que eu entendi que eu precisava cuidar de mim. Como eu tive filhos muito cedo, e antes dos filhos eu cuidei das bonecas, cuidava de outras crianças, fiz babysitter, eu sempre cuidei muito do outro. E aí eu fiz faculdade de enfermagem, sempre trabalhei com terapias integrativas, então sempre cuidando do outro. E aí essa saída dos filhos, esse ninho vazio, me trouxe esse presente, que foi entender que agora era a hora de eu cuidar de mim.
E desde então, isso foi em 2015, mais ou menos, 2016, que eu comecei um trabalho intenso de autocuidado. E junto com isso, os estudos de aromaterapia, de medicinas naturais em geral. A natureza seguiu sendo aí uma referência para mim. E aí, nesse período da crise, eu morava em São Paulo, estava bem perdida no sentido de propósito pessoal. São Paulo é uma cidade bem acimentada e eu me sentia assim, eu sentia muita falta da natureza, de estar em contato com a natureza. E nessa pesquisa do autocuidado, eu fui descobrindo que eu precisava morar mais perto da natureza. E foi o primeiro momento aí de começar a cultivar esse meu paraíso, de entender que se eu ficasse na condição que eu estava, eu ia adoecer. Então, eu parei para escrever, eu uso muito essa ferramenta do caderno e do lápis. E eu parei para escrever quais seriam as coisas qual seria a vida que eu gostaria de ter. E que eu me sentiria feliz, porque eu não estava feliz naquela vida. Sozinha, morando num quarto, que eu desmontei um apartamento, eu estava meio sem dinheiro, a vida estava meio insustentável em São Paulo, eu estava mandando currículos para hospitais para trabalhar como enfermeira, e eu percebi que eu ia ficar doente se eu seguisse daquele jeito. E aí, escrevendo, uma das coisas principais era morar perto da natureza e trabalhar perto da natureza. E aí eu fui olhando para isso e tomando ações para fazer isso acontecer. E esse processo aconteceu em agosto de 2018. Em dezembro, eu arrumei um trabalho em São Luís do Paraitinga, que é a cidade que eu moro hoje, numa pousada. E aí eu comecei um processo de transição, de mudança. Passei um ano viajando de São Luís para São Paulo, mas fui chegando mais perto da natureza. E esse contato foi me aproximando muito desse entendimento, né, de como funciona a natureza. E aí eu venho desde então aprofundando essa sabedoria, de trazer para dentro de mim essa sabedoria que acontece na natureza, dos ciclos, dos plantios, do cultivo, da paciência, de esperar o tempo certo das coisas, enfim. E aí é isso que eu vou trazer aqui. Então, para mim, olhar para a natureza e trazer toda essa sabedoria para a minha vida tem feito muito sentido. Me trouxe um sentido na vida. É esse lugar de me sentir, de me perceber natureza. Eu acho que a cidade vai afastando a gente muito dessa conexão e dessa noção de que somos natureza, né? O homem se coloca um pouco à parte e como um consumidor da natureza. E, na verdade, desse lugar o que está acontecendo é que a gente está se autoconsumindo, né? Nesse consumo exagerado dos recursos naturais. E a minha proposta é que a gente mude esse olhar e que passe a se enxergar a natureza e entrar de novo dentro desse ciclo de vida infinito, que é os ciclos da natureza. E aí, nesse processo, eu fui descobrindo essa potência única que mora dentro de mim e que mora dentro de cada um. Esse olhar para a natureza e ver que na natureza não faz nenhum sentido, por exemplo, a comparação, ou que na natureza, quando a gente tenta fazer tudo igual, como nas monoculturas, né, o plantio de uma única espécie em largas escalas, isso enfraquece tanto a espécie vegetal quanto o solo. Então, eu fui fazendo essa observação do quanto essa sociedade nossa, que também nos coloca como iguais dentro, seja na escola, seja nas universidades, seja
em ambientes corporativos, onde a gente fica tentando se encaixar num modelo pré-determinado, e o quanto isso vai drenando as nossas potências verdadeiras, o quanto isso vai acabando e a gente vai se sentindo errado, ou eu, né, me percebi nesse processo de ir me sentindo errada por não me perceber encaixada dentro de um sistema. E nesse olhar para a natureza eu fui percebendo que não, eu tenho potências e eu preciso aprender a nutrir essas potências, e assim é na natureza. E quando na natureza existem diversas espécies diferentes, uma nutre a outra, né? Numa floresta onde há um equilíbrio, é justamente as diferenças que promovem a vida acontecer naquele ambiente. Porque uma planta consome um determinado nutriente, libera outro no solo, que a outra planta precisa desse nutriente. Então, uma planta vai ajudando a outra. Essa diversidade, ela é essencial para a manutenção do equilíbrio. Então, eu sinto que também nós, humanos, precisamos desenvolver essas capacidades autênticas para o bem do todo. O mundo precisa das nossas potências desabrochadas. E quando a gente abafa essas potências tentando se encaixar, a gente adoece. E estamos em tempos onde há muita doença, né? Essa coisa da pandemia, esse adoecimento mundial, eu acho que fala muito de um lugar de desconexão nosso com a linguagem do corpo, com as necessidades físicas, anímicas do nosso corpo. Então, esse trabalho é um resgate, né? Quando eu falo cultivo e regeneração da natureza feminina, é porque eu entendo que a natureza tem uma energia muito feminina, né? A terra, ela se relaciona muito com o feminino, e eu sinto que nesses tempos houve um esquecimento da importância dessa energia feminina. E acho que a gente precisa resgatar isso para reencontrar o equilíbrio entre masculino e feminino. Então, ao mesmo tempo em que o planeta Terra precisa de um olhar de regeneração, nós também precisamos dar esse mesmo olhar para nós. E eu acho que a gente pode começar por dentro, né? Começando a partir de dentro, esse olhar regenerativo, para que ele siga também nos aspectos externos. Então, é isso. É por isso que eu faço o que eu faço. É porque, para mim, faz muito sentido essa conexão com a natureza e esse resgate da natureza dentro e fora de nós. Sobre as orientações e os registros, né? Essa é uma ferramenta que eu uso faz tempo. E eu acho que ela é muito útil, que é a anotação. Os pensamentos são extremamente voláteis, eles vêm e vão, né? E muitas vezes se perdem. Então, quando a gente escreve, é uma forma de dar uma solidez para os pensamentos. É a primeira etapa da materialização. Então, pensar é uma coisa simples e fácil, e até a gente pode criar perfeições aqui no pensamento, mas materializar é um processo mais trabalhoso e demorado. E eu entendo que escrever é a primeira forma de materialização. Então, a gente está falando aqui do elemento terra. O elemento terra é esse elemento da materialidade. E aí a gente vai usar essa ferramenta da escrita como um meio de começar a materializar ideias. E aí eu gosto muito de usar o lápis, tanto lápis grafite quanto lápis de cor, porque o grafite, ele é feito de carbono, e carbono é a matéria mais simples de que tudo é feito. E o grafite e o diamante são feitos de carbono em ligações diferenciadas, né? Então, eu gosto dessa analogia, assim, de trazer para o papel um registro com o grafite, né? Com o carbono, que é essa matéria simples de que
tudo é formado conforme os tipos de ligações químicas que acontecem. Mas, é claro, é livre, quem gosta de usar uma caneta, tá tudo certo, o importante é que a gente traga as ideias para a materialidade do papel nessa primeira etapa. E aí, outra coisa que eu gosto muito é das folhas brancas sem pauta. É algo que eu uso há algum tempo também, porque eu me sinto livre numa folha branca para criar como eu quiser e fazer desenhos e não ter a limitação das linhas, não ter nenhuma forma de direcionamento. A folha branca é como se representasse aí essa mente ampla, aberta, que não tem forma, né? E que a gente pode dar a forma que a gente quiser. Então, na folha branca, eu sinto essa liberdade também. Mas aí é só uma sugestão, fica a critério de cada um. Então, vamos lá. Eu quero ouvir de vocês, quando a gente fala de elemento terra. Isa, você está aqui, que bom. Eu quero ouvir o que vem para vocês, né? O que representa dentro de vocês o elemento terra? O que chamou vocês, né, para vir aqui nessa proposta? E como é que vocês relacionam com a vida? O que vem? Base, suporte, a Verô falou. Boa. Chão. O que mais? Ô, Mariana, vou falar. Eu sou virginiana, né? Então, começou agora, graças a Deus. E, assim, eu sou muito ligada à terra, extremamente ligada à terra. E, assim, eu trabalho com fitoterapia, com aromaterapia, então, todo o meu trabalho sempre foi ligado a esse elemento terra, né? Porque sem a terra não existem as flores, as plantas, não existem as árvores, não existe a natureza. Então, assim, para mim, dos 5 elementos, ele é o mais que fala mais a minha alma, entendeu? E aí, quando eu vi que esse trabalho ia começar, inclusive, pela terra, me animou mais ainda. É isso. Eu sou Liz e falei. Ótimo. Eu não estava vendo aqui o chat, agora que eu consegui abrir. A Isa trouxe o aconchego, a Leda trouxe força de dentro para fora, eu não sei se foi em relação à terra, foi. Legal. Pois é, a terra é esse elemento que nos traz os limites, né? Nos traz essa sustentação, o suporte, o chão. Cissa quer falar alguma coisa? Não? Agora não, amada, obrigada. Eu coloquei algumas coisinhas aqui, então, os limites, a estrutura, o chão, a materialidade, o útero e o berço. Então, é na terra, a terra acolhe as sementes e a partir dela e dessa nutrição é que as sementes brotam. E nós, mulheres, temos o útero, né? Que é também esse berço de sementes. Então, a relação que a gente tem com a terra é muito próxima, nós mulheres, né? Nós que vivemos em corpo feminino. Não importa aí o gênero, as identificações, mas o corpo feminino, ele traz essa relação muito conectada com o elemento terra, essa capacidade de acolher e nutrir sementes. E aí as sementes tanto têm o maior milagre da vida, que é outra vida, que pode crescer dentro desse útero, mas também a gente vai falar da nossa capacidade, enquanto corpo feminino, de gestar e nutrir e parir projetos diversos.
né? Esse corpo, ele tem essa capacidade de criação, assim como a Terra. Então, a nossa conexão com a Terra é visceral, eu diria. Então, olhar para como a Terra funciona, né? Como é que acontecem as dinâmicas da Terra, é algo muito curativo para nós, mulheres, principalmente. Eu acredito que os homens também se beneficiam muito desse aprendizado e desse ensinamento, porque, afinal, as energias masculinas e femininas habitam todos nós, somos todos filhos da Terra e de um útero, né? Não importa se somos homens ou mulheres. Mas aqui eu escolhi conversar com mulheres, porque por conta dessa afinidade que temos de morar nesse corpo cíclico. Então, esse é outro aspecto da Terra, né? Esse funcionamento cíclico. Então, nós também somos cíclicas. Ai, como é que passa? Aí. Então, aqui vou fazer um convite, assim, eu trouxe algumas imagens para a gente avaliar como é que eu estou me sentindo, como é que está o meu solo interno, né? Em que estado terra eu estou me sentindo. Então, tem aí esse estado completamente seco, desnutrido e sem vida, né? Que pode acontecer em determinados momentos da nossa vida e que a gente vê acontecendo com a nossa terra, né? Eu sinto que esse olhar e esse autoestudo, a partir dessa perspectiva, amplia a nossa percepção do que está acontecendo com a natureza e de como é que a gente pode cuidar dentro e fora ao mesmo tempo. Então, é para a gente refletir mesmo nesse momento ou em relação a alguns aspectos. Pode ser que eu me sinta assim, seca, sem nutrientes para poder germinar qualquer coisa, uma terra que não possibilita, né? Mesmo que eu jogue sementes numa terra como essa, assim, a não ser que seja uma semente extremamente resiliente, e elas existem, dificilmente algo vai ter força para brotar num tipo de solo desses, né? Pode ser que a gente esteja se sentindo encharcada, né? Como um pântano. O que acontece no pântano? A terra embaixo ela se torna permeável, a água não consegue penetrar nessa terra e fica encharcado. E trazendo para o nosso mundo interno, né? Pode ser que a gente esteja mergulhada em emoções, em sentimentos, sem conseguir ter muita clareza das coisas. Pode ser que a gente se sinta aí inundada mesmo por aspectos internos e que não estão podendo, não estão tendo espaço de drenagem, né? Não está sendo possível essa água escoar, e aí isso acaba também abafando a possibilidade das sementes germinarem, né? Pelo excesso de água, pelo encharcamento. Pode ser que a gente esteja se sentindo envenenada, né? A nossa terra, né? Nessa tentativa de se adequar a um sistema e de fazer igual ao que todo mundo está fazendo, e de repente a forma de vida, o jeito que as coisas vão acontecendo, cheguem em nós como toxinas, como veneno. Quantas vezes a gente não se sente, né, envenenada mesmo por situações, por pessoas, por ambientes de trabalho, por ambientes familiares tóxicos, enfim. E na Terra mesmo, né, há essa relação de uma exigência que essa terra produza, e aí, ao invés de buscar um equilíbrio desse solo para que os insetos e todos os animais estejam em equilíbrio,
o que se faz? Joga um monte de veneno para matar as pragas e ter essa produção. Só que, na verdade, esse veneno também intoxica a terra, também intoxica os alimentos, também nos intoxica. Então, o quanto a gente está se envenenando na tentativa de se adequar e o quanto isso é de fato sustentável, né? Então, é algo para a gente avaliar o quanto eu, ao longo da vida, fui perdendo a noção do que me envenena e de como me proteger disso. E aí, às vezes, a gente vai aceitando, né? E se permitindo envenenar e se enfraquecendo com isso. Pode ser que a gente esteja se sentindo atropelada pelos tratores da vida. Então, né, olha essa terra também tão machucada, passam os tratores aí movimentando a terra, fazendo a colheita e tal, e o quanto, que isso não interfere na biologia dessa terra, na vida que existe aí, como é que a gente está se sentindo? Muitas vezes a gente se sente atropelada mesmo, sente que passou um trator em cima da gente. Então, para pensar, para avaliar. Pode ser que a gente esteja se sentindo uma terra em erosão. O que é a terra em erosão, né? Ela já está tão desnutrida, tão sem micro-organismos ali dentro, que nem a vegetação consegue crescer, aí a água da chuva vai passando, ela não entra, ela não consegue penetrar e vai carregando as matérias, os minerais, né? E vai fazendo esses sulcos, esses buracos ao longo da terra. Às vezes, os sofrimentos da vida, situações que a gente já passou, vão nos ferindo de tal forma e nos endurecendo de tal forma que a gente se sinta assim, esburacada e sem nutrientes. Então, também é para a gente avaliar em que momentos ou situações da minha vida eu já me senti assim. Eu, por exemplo, quando estava lá em São Paulo, quando os meus filhos saíram de casa, quando eu tive que desmontar o meu apartamento e toda a minha casa para ir morar num quarto, talvez eu tenha me sentido desse jeito, completamente desmoronada, completamente devassada, completamente, né, sem estrutura e sem base. Então, a erosão, né, ela traz isso, a terra não se sustenta por ela, porque não tem ali raízes que possam sustentar e segurar. Então, aquela qualidade que a gente trouxe aqui no começo de sustentação da terra, né? Nessa situação, a terra perde, inclusive, a sua sustentação. E aí, muitas vezes, montanhas vêm abaixo, carregando casas, muitas vezes, né? Então, é aquela sensação de perder o chão, né? Quando a gente diz, nossa, perdi o chão, o que é isso? É essa terra que está sem nutriente, está sem sustentação. Pode ser que a gente se sinta um pasto, sendo pisada e comida pela boiada, né? O quanto muitas vezes a gente se coloca numa situação de se permitir ser usada e abusada, né? De achar que tem que estar a serviço e permitir mesmo ser pisoteada por uma grande boiada. O pasto é uma terra, eu moro aqui num sítio, né? E que tem bastante pasto nessa região onde eu moro. E a terra é absurdamente degradada, porque o boi ele vai pisoteando, tem essa braquiária aí, esse mato que se usa e que ainda cresce nessa terra, mas a terra vai perdendo completamente os nutrientes e a capacidade também de absorção da água. E vai ficando uma terra vermelha por conta do excesso de ferro que sobe à superfície e que vai degradando e vai matando os pequenos micro-organismos que mantêm a vida ali, enfim.
Então, também para a gente olhar quando que a gente se sente pasto, né? Quando que a gente se sente usada e abusada e desnutrida. É mais uma metáfora boa para a gente pensar. Pode ser que a gente esteja se sentindo assim, uma terra bem fofinha já, cheia de nutrientes, que a gente já tenha conseguido entender quais são as coisas que nos nutrem e pode ser que a gente já tenha encontrado a capacidade de cuidar dessa terra dentro de nós, do nosso corpo, né? O que é que nutre o meu corpo, que tipo de alimentos são realmente nutritivos para o meu corpo físico mesmo, que atividades eu posso fazer que mantém essa estrutura corporal funcionando bem. Então, pode ser que eu já esteja me sentindo bem prontinha para plantar novas sementes, né? Essa terra, assim, fofinha, permeável, cheia de vida, ela é uma terra que está bem pronta para receber e acolher sementes. Pode ser que eu esteja me sentindo nesse ponto já, né? A vida toda é esse processo e a gente pode passar pelas várias etapas. Pode ser que eu já esteja, inclusive, cultivando um monte de coisa, né? Além de estar com a terra boa, pode ser que eu já tenha muitas sementes brotadas e muitos alimentos surgindo dessa terra e podendo, inclusive, alimentar as pessoas que estão ao meu redor. Então, essa coisa da terra também, essa metáfora eu acho muito boa, o quanto a nossa autonutrição é fundamental para alimentar o mundo, né? Até as árvores dão os frutos, elas não escolhem quem que vai pegar, quem que não vai pegar, elas simplesmente frutificam e florescem. E os passarinhos podem usufruir, os outros animais, nós humanos, e se ninguém comer, cai de volta na terra e vira adubo. Então, é esse entendimento do quanto é importante que a gente traga à tona as nossas potências e o quanto isso é nutritivo para o mundo, não só para nós mesmos. Então, pode ser que eu já me sinta aí, oferecendo muita coisa para muita gente, não a partir de um lugar escasso e de muito esforço para oferecer, mas a partir desse lugar de transbordamento, de desabrochar de algo por conta de uma nutrição interna que acontece, né? E pode ser que eu já esteja me sentindo uma floresta pronta, assim. Aqui nesse lugar a gente vê um equilíbrio perfeito, ninguém plantou, a coisa já se autossustenta, eu nem preciso de um esforço de cultivo, porque tudo aquilo que eu faço ou que eu desabrocho volta para mim e me nutre de novo, e assim esse sistema se mantém de forma autônoma, de forma natural e sem esforço, né? Uma floresta que está em equilíbrio, que tem diversas espécies e as folhas vão caindo no solo e vão se degradando, e isso vai virando adubo e vai retroalimentando, uma espécie alimenta a outra. Isso é o ideal, tanto da natureza mesmo, né? Que ela possa existir assim e crescer nesse mundão que a gente tem, e que nós, como humanos, também possamos aprender a viver nessa harmonia, né? Nos nutrindo mutuamente e funcionando de forma cooperativa e não competitiva. Tá fazendo sentido, gente? Vocês estão conseguindo se enxergar? Conta aí para mim. Alguém se identificou com alguma das figuras? Conta aí, quem se identificou mais com qual? Que momento tá agora, no aqui e agora, né? Com qual figura vocês se identificaram?
Pode falar, Lília, só abrir o microfone. Cadê? Aí, você Pronto. precisa abrir. Diga. Então, acho mais fácil falar do que a gente ficar escrevendo essas sensações, né? Sim. Lógico que todos eles eu identifiquei em diferentes fases, diferentes momentos, diferentes, mas com todos eles em algum momento me vieram Passou. fases e situações. Sim. O que eu achei assim diferente que me ocorreu foi na cena dos tratores, que na verdade os tratores, para mim, veio a sensação de que é isso que você falou, né? Você sente que nem passar um trator em cima de você. E é isso mesmo, foi bem escolhida essa imagem, porque é o próprio trator passando. Mas, por outro lado, esse trator, eu vejo, às vezes, em várias fases da minha vida, com um aspecto muito positivo, porque ele veio dar uma mexida nessa terra que estava assim difícil de mexer, difícil de qualquer coisa que pudesse fazer, né? Não dava para cultivar, não dá. Então, às vezes, fazer uns buracos assim, essa foi a imagem que me veio quando você falou dos tratores. Eu falei, mas tem trator que vem trazer, às vezes, coisas boas. No primeiro momento machuca, né? Mas depois é uma forma forçada até de vir e mexer, como se alguém pudesse dar uma chacoalhada para você E é uma fase mudar. de cultivo, né, necessária. Quando a gente pega um solo muito degradado, a gente precisa descompactar esse solo. Então, sim, pode ser necessário. Não, ali, eu procurei trazer diversas imagens e a gente entender que não tem certo e errado, mas tem momentos e situações. E sim, às vezes precisa um trator e não que isso não machuque. É isso, é uma forma violenta até, mas que às vezes é necessária para retomar né, você dá um start num processo de nutrição e de cuidado. Que é violento, e muitas vezes situações da nossa vida fazem isso com a gente. Às vezes a gente está numa situação tão inconsciente e degradada e vem algo que dá uma chacoalhada, né, que faz um buraco, e isso pode ser positivo, pode ser muito positivo, porque pode dar um start para um novo processo. Por isso é importante a gente identificar e ir tomando consciência em que estado eu estou e para daí saber o que eu preciso fazer. Quando você vai trabalhar na terra, precisa ter essa avaliação. Como é que estado está essa terra? Para daí eu poder saber o que eu preciso fazer antes de plantar. Porque não dá para sair plantando no meio do pasto, por exemplo, você vai perder um monte de semente, nada vai acontecer. Precisa trabalhar antes dessa terra e ter paciência. Esse é outro aspecto muito importante. Tem um tempo das coisas, né? E nesses tempos aqui, principalmente nesse mundo digital, onde é tudo muito imediato, muitas vezes a gente tem uma pressa que não condiz com o movimento natural. É isso aí. Bom, o de resto eu precisaria mais tempo, mas com certeza todas essas terras aí tiveram o seu momento já. E pode ser que voltem a ter. Sim. A ideia, quando eu falei do caderninho, é que vocês possam ir fazendo seus registros aí e essa observação para ir trazendo para a consciência. Né, em que momento que eu estou me sentindo e como é que o que eu preciso fazer. A partir daí eu posso saber o que eu preciso fazer para mudar essa situação. Uma segunda imagem que me veio foi diferente do que você falou, foi na terra em erosão.
E aí me veio assim a imagem de que às vezes a gente dá uma endurecida para poder criar um espaço para desaguar o que não, o que você não está preparada ou não quer naquele momento, né? Então, eu vejo muito isso, como você falou agora do mundo digital, né? Tem horas que você tem que dar uma endurecida para desaguar aquelas tensões todas do mundo digital, a habilidade ou não para lidar, a velocidade com que as coisas vão. Até próprios filmes atualmente, você vai se deixando irritar, digamos, pela velocidade do letreiro, pela velocidade disso, daquilo, e acaba perdendo a possibilidade de olhar outras coisas além daquilo que está te incomodando. Então, essa imagem que me veio na Terra em Erosão, que às vezes ela é necessária que você saia, afaste para poder deixar embora as coisas que você não está conseguindo lidar naquele momento e tudo bem, né? E não perder o que resta. Sim. O Era que eu isso. diria, assim, eu não sei se a erosão é necessária, né? A erosão é uma consequência de um estado de terra já vulnerável, sem proteção, e aí essa água vem e esburaca essa terra, e isso pode ser muito devastador. Eu diria que nesse processo de erosão há uma devastação. Não é, a gente não tem controle, não é uma proteção, não é endurecer para se proteger, mesmo porque essa água ela vai tirando, arrancando terra, né? Vai ferindo, vai formando sulcos e ferimentos. Então, quando a gente fala de proteção e que ela é necessária no estudo aí da agrofloresta, da agricultura sintrópica, o que acontece? Olha essa imagem aqui, né? Você não vê terra descoberta. A terra sempre está completamente coberta, seja por vegetação, seja por folhas secas, né? As folhas vão caindo e vão formando esse cobertor, essa camada de proteção. E aí a água, um pouco a água passa, escorre, mas a terra fica permeável e essa água ela vai sendo absorvida de forma gentil. No caso da erosão, já é um processo de extrema devastação, onde esse endurecimento ele vem de uma desnutrição total e pode dar uma impressão de proteção, e isso a gente faz às vezes, de nos fechar, nos endurecer para se proteger. No entanto, o que é muito rígido e duro quebra conforme a força externa que vem. Então, é uma fantasia equivocada, eu diria, de proteção, que é uma medida que muitas vezes a gente não tem controle, mas que pode gerar muita devastação se a gente não entende o que é de fato se proteger ou como eu posso me proteger. Então, por isso, sempre a conclusão que eu venho chegando, né, nessa minha pesquisa é que a base está na nutrição, em todos os aspectos. Tanto aspectos físicos, a gente precisa estar fisicamente bem nutrida, espiritualmente, animicamente, mentalmente, a gente precisa buscar nutrição para conseguir ter proteção, para conseguir ter vitalidade, para conseguir ter energia. A base é sempre a nutrição, o que me nutre. Então, eu sinto que esse pontinho é um pilar que a gente precisa manter atenção, né? Em todos os sentidos da vida, em todos os aspectos da vida. Quais são as coisas, pessoas, situações, lugares que me nutrem? E como que eu sei que me nutre? Ai, o corpo celebra. A gente sente no corpo o que nutre. E às vezes não necessariamente é uma nutrição de nutrientes químicos, né? Sei lá, pensa num brócolis, num chocolate. O brócolis nutre em diversos aspectos aí, químicos, mas o chocolate pode me nutrir animicamente e em outros sentidos. Também tem a nutrição
serotoninas e tudo mais. Mas a gente entender que tudo tem o seu lugar, sua hora, seu momento, e que ninguém pode medir o que minuto eu mesma. Uhum. Tem momentos que tudo que eu preciso é um brócolis, tem momentos que tudo que eu preciso é um sundae cheio de caldas e amendoins e tá tudo bem, né? Legal. Então, aí a gente agora vai pegar na enxada, né? Vamos preparar nosso solo. Aqui a gente veio para trabalhar essa terra. Eu levantei a mão. Ai, então pode falar. Eu não vi, desculpa. Diga. Eu tenho dificuldade de transformar em discurso, né? Sensações muito nítidas que me vêm nesse processo que você está colocando. Então, assim, eu demoro para falar ou para escrever. Para escrever ainda é mais difícil. Mas por isso que eu pedi para falar. Uhum. Porque no decorrer dessas imagens e desse discurso, né, seu e de pessoas que falam, eu acabei me olhando assim, me percebendo como uma terra muito permeável e que corre muito risco de erosão, de encharcamento, né, de se tornar imprestável, encharcada. E eu me vejo com frequência como essa terra, né? Sim. Que perde as sementes porque ela não equilibra, né, seus componentes, ela não se defende, não se equilibra. Uhum. É isso. Legal. Isso ficou bem forte, bem nítido. Uma coisa que eu não falei, acho, no começo, mas que é muito legal de te ouvir e é algo que eu sinto dentro de mim, o quanto essa linguagem, né, do cultivo, da agricultura, da jardinagem, ela é muito didática, né? É uma metáfora que nos conecta com muita facilidade a coisas que acontecem dentro da gente. Então, eu me encanto cada vez mais que eu vou pesquisar e ontem eu estava vendo um vídeo de uma engenheira agrônoma maravilhosa, vou trazer o nome dela aqui mais tarde, sobre a nutrição da terra ou como é que acontece a degradação da terra e é muito fácil de trazer isso para dentro da gente entender, porque no fim, gente, nós somos terra, a gente vira pó. No final, né, morreu, evaporou a água, a chaminha se foi, a gente vira pó. Então é da onde a gente veio. Por isso essa conexão é tão forte e faz tanto sentido. O nosso corpo é cheio de micro-organismos, assim como a Terra. E a alimentação atual, por exemplo, os antibióticos, os conservantes dos produtos que precisam ficar em prateleira, eles matam toda essa flora bacteriana. A gente, aliás, é muito mais micro-organismo do que a gente mesmo. Né? A porcentagem de habitantes de cada corpo humano é gigantesca. Nós somos uma colônia. E o que está acontecendo e todo esse adoecimento mundial, eu acho que tem muito a ver com esse envenenamento, né? Com os agrotóxicos, os antibióticos, os conservantes, todos esses produtos usados para garantir uma perpetuação que no fim só mata a vida. A gente precisa cultivar essa nossa flora
interna. Assim como precisamos cultivar a flora, a fauna e flora da Terra, a microfauna da Terra, né? É absurdamente necessária para que as coisas estejam em equilíbrio. Não existe praga. Os insetos e as pragas, elas só acontecem numa tentativa de reequilibrar quando há falta ou de nutrientes ou de micro-organismos. Porque num ambiente equilibrado, todo mundo convive em cooperação. Então, o desequilíbrio acontece dentro das monoculturas, o desequilíbrio acontece dentro desse tipo de cultivo que joga veneno e mata uma série de micro-organismos. O desequilíbrio acontece quando dentro do nosso corpo a gente negligencia todos esses micro-organismos que precisam estar em atividade e que participam desse funcionamento perfeito. Posso falar, Mari? Pode falar? Eu achei interessante, né, todas essas passagens, porque percebo o quanto a gente se permite estar em cada uma delas, né? E quanto são difíceis as primeiras que você passou, pela história da gente, né? Eu, particularmente, no momento, me sinto do canteiro, feliz, inclusive, né, no cultivo coletivo. Permitir, quando eu disse que a terra, para mim, é de dentro para fora e de baixo para cima, né? Ela vem num trabalho que eu estou me permitindo, graças a Deus, de estar observando e aproveitando de tudo e de todos em volta, né? Então, o colorido desse canteiro fica interessante, principalmente no momento agora que a nossa vida é um caos. Independente da vida pessoal, a vida de universo nossa, no momento, ela está numa fase muito mais de caos do que de paz. E o importante é você, na minha concepção, se encontrar nesse caos com a tua paz, com o teu certo equilíbrio, né? Feliz daquele que está totalmente equilibrado. Então, me senti nessa parte colorida, gostosa, né? A força da terra de dentro para fora, ao passar a mão na terra, né? É como se passa a mão nas pessoas, nas coisas, e se sente essa força no momento aplicada, né? De amor, de dedicação, que é a minha proposta, né? Foi falado do momento virtual, eu digo no momento meu, o que eu não quero para mim é esse momento político, nocivo, ruim, envenenado. Então, acalmei meu coração no momento em que eu decidi em quem eu vou dar a minha escolha, se vai ganhar ou não, não interessa, é a minha contribuição nesse universo. E o principal, me sentir tranquila, e não fazendo parte de mais um todo envenenado aí, todo louco, né? Ou seja, a terra, para mim, o plantio, o canteiro, o colorido, o nutrir de tudo isso, me traz a oportunidade de uma certa vida mais longa dentro do momento. É mais ou menos isso aí que eu estou... E agradeço, né? Porque eu sou muito visual e gosto muito de tudo isso que você passa, que você está passando. Muito legal. Que bom, que legal. Outra coisa que me veio a respeito dessa didática da natureza, te ouvindo, assim, nós, como humanidade, somos um bebezinho em relação ao tempo de vida da Terra e do reino vegetal, principalmente, né? O surgimento ali da Terra, depois o reino vegetal, depois o reino animal. E nós, humanos, a gente é um bebê, assim, a gente baba e engatinha. E o que está acontecendo agora, na verdade, assim, o risco que a gente está correndo é como se o bebezinho tivesse se rebelado da mãe e resolvido fazer por sua conta. E se você larga um bebezinho fazendo as coisas por sua conta, ele corre risco de vida. O bebezinho precisa de uma mamãe, de alguém cuidando
para que ele sobreviva. E aí, nessa perspectiva, para mim faz muito sentido me voltar o olhar para a mãe natureza. A sabedoria está ali, essa é a nossa mãe, nós viemos dela e a gente é um bebê. E aí, para mim, tem sido muito encantador esse estudo mesmo, e essa conexão, e uma sensação interna muito preenchedora de voltar para o colo da mãe, e de entregar e de falar, mãe, é você que sabe, eu não sei nada. E faz muito sentido, e quando eu começo a me conectar com os ciclos, quando eu começo a trazer para mim esse ensinamento que a terra me traz, da nutrição, do florescer, do frutificar, eu vejo muito sentido nisso, é como realmente reconhecer essa mãe sábia e que a terra vai seguir, independente de nós humanos. Talvez a gente acabe com a nossa vida aqui no planeta. Talvez não dê tempo, não sei, eu gosto de ser otimista e eu acredito que a transformação é possível, mas eu acho que a transformação só é possível se a gente voltar um olhar para a natureza como mãe, mesmo assim, com a reverência de uma mãe sábia que dá para a gente tudo que a gente precisa para viver bem. Então, esse momento em que há uma desconexão muito grande nos grandes centros, a gente perde a noção, é a coisa da produção de lixo, a coisa das necessidades que vão acontecendo dentro de um grande centro e que vão nos afastando desse mundo natural. Eu acho que a gente precisa rever e ir retomando essa conexão. E aí, para mim, nesse sentido, faz muito sentido esse trabalho aqui, né? De pesquisa e de cura a partir de dentro e dessa conexão com a sabedoria da Mãe Terra. Então, vamos lá, para a gente preparar o nosso solo. Então, a gente já falou um pouquinho aqui, cada uma vai fazer aí a sua reflexão pessoal. Como eu disse, isso vai seguindo e a gente vai se sentir em diversos momentos, em diversas fases do que eu mostrei aqui, e podem existir outras. Aqui eu trouxe uma ilustração de algumas possibilidades, né? Mas é legal que a gente olhe para esse momento e identifique, tá, como é que eu tô? Eu, por exemplo, acho que eu estou me sentindo aquela imagem da terra, né, ainda só com brotinho, mas com uma terra já bem nutrida, pronta para um plantio. Eu estou aqui no meu sítio, eu fico bastante sozinha aqui, a não ser nesse contato digital, né, que eu tenho os meus clientes, tenho os atendimentos, mas eu sinto uma falta ainda, uma vontade de ter mais floresta em volta de pessoas, né, de ter trocas e conexões reais e nutritivas. Então, eu me sinto nesse momento de um solo, já venho aprendendo como é que eu me nutro, mas eu sinto que tem muita coisa ainda para plantar, né? Eu tenho uma sementinha que é um grande sonho que eu estou caminhando para ele, que é construir um espaço, uma terra, um centro de cultivo e regeneração da natureza feminina, onde eu possa receber pessoas, acolher pessoas, ter os espaços de massagem, ter o cultivo, né, agroecológico, ter eventos e movimentos de celebrações e tudo mais. Esse é o meu grande sonho. Eu sinto que, nesse momento, talvez eu vá me sentir aquela floresta, né, em equilíbrio. É a minha fantasia, pelo menos, mas é uma semente que eu estou cultivando. E esse trabalho aqui talvez seja, assim, um germezinho, uma pequena folhinha dessa ideia, desse cultivo. Então, cada uma aí pode anotar e registrar como é que se sente nesse momento, né? Que tipo de solo?
E aí, às vezes, a gente falou da história da erosão e do trator, né? Às vezes a gente tem muitas crenças empedradas, né? A gente tem ideias ou mesmo marcas, dores do passado que fazem com que a gente se enrijeça, né? E se feche. E aí é esse solo compactado. Então, identificar isso, em que situações que eu me percebo esse solo compactado, que eu nem consigo germinar ou florescer e nem consigo absorver nutrientes, porque o solo compactado ele nem absorve os nutrientes. Um solo compactado no pasto, né? A gente tem muita formiga cortadeira, mas muita, aqui é absurdo tanto de formiga. E por quê? Qual é a função da formiga? A formiga, ela faz túneis por dentro da terra. E esses túneis, eles oxigenam esse solo. Então, essa praga, na verdade, é um processo de equilíbrio, de busca de equilíbrio. Essas formigas estão aqui para oxigenar esse solo, para trazer para esse solo túneis, né, de oxigênio para que ele possa ir aos poucos se recuperando da degradação. Então, às vezes, a gente precisa, o meio natural são as formigas cortadeiras, e deve ter outros, certamente. O meio artificial são os tratores. Mas a gente precisa olhar para a gente e tentar perceber, né, que coisas que me enrijecem, que crenças que me enrijecem, que padrões que me mantêm compactada e impermeável às nutrições. Porque se eu tenho esses padrões, eu nem vou conseguir absorver. Eu posso até estar perto de pessoas, situações nutritivas, mas se eu estou tão fechada nas minhas crenças, eu não vou conseguir absorver isso, eu não vou conseguir sentir os benefícios dessa nutrição. E aí, então, depois de anotar aí quais são, né, as crenças, quais são os padrões que, por exemplo, para mim, é um desafio estar aqui, enfrentar o medo do julgamento, né? Por muito tempo na minha vida eu deixei de fazer coisas pelo medo, por não acreditar que eu era capaz, ou por não acreditar que as minhas doideiras iam fazer sentido para alguém. E isso são crenças que me mantiveram fechadas por um bom tempo. Então, estar aqui é uma quebra para mim de alguns torrões, né? É um processo de enfrentamento. Eu, antes de entrar na reunião, parei 5 minutinhos para dar uma respirada, uma meditada, o coração dar uma batida mais forte. Tem um processo aí né, que vem de, ai meu Deus, será que vai ser legal? Será que as pessoas vão gostar? Mas eu venho trabalhando isso assim, bom, eu vou oferecer o que eu tenho, tipo a laranjeira que dá laranja. Tem gente que gosta e come, tem gente que não come, a laranja apodrece e vira adubo. Então, eu fico mantendo essa imagem, né? Eu tô aqui desabrochando uma história que brota de dentro de mim. E seja o que Deus quiser, eu não tenho que agradar ninguém, mas de repente eu posso, né? De repente isso que faz sentido para mim pode fazer sentido para outras pessoas. Então, são quebras de torrões, de paradigmas que me ajudam a colocar em movimento, que me ajudam a fazer esse solo se oxigenar, porque a partir desse encontro, né, ter vocês aqui me olhando, já me traz nutrientes, já me traz uma energia para que eu continue. Então, aí o processo vai se retroalimentando. Então, né, depois de olhar para essas crenças que precisam ser quebradas, a gente vai começar a olhar para os nutrientes. O que eu preciso? Né? Quais são os nutrientes necessários para que eu mantenha esse meu solo bem nutrido,
nutrientes suficientes para alimentar a semente que eu quero plantar. Para estar aqui, eu fui fazer curso de como é que mexe no Zoom, ou como é que faz para comunicar, como é que faz para eu estruturar uma aula, um programa. Eu fui buscar me nutrir para poder montar essa história aqui. Eu fui atrás de fontes, eu tenho altas conversas. Para quem não sabe, a Cissa, que está aqui nessa reunião, é minha mãe, e ela é uma fontezinha de bastante nutrição, onde a gente troca muitas coisas e eu vou elaborando, vou conseguindo formatar as ideias na cabeça. Então, né, me cercar, minhas filhas também são pessoas com quem eu troco muito e que me nutrem bastante para que eu possa trazer e compartilhar essas nutrições. Então, que nutrientes? Também a gente pensar nos nutrientes físicos mesmo, que alimentos me nutrem. Eu, por exemplo, amo as frutas. Gosto muito de ter frutas em casa e no café da manhã comer frutas. Um exemplo, né? Mas em cada momento vem uma necessidade, vem a própria... Bom, água nós vamos falar amanhã, não vou entrar na água. Mas que é que me nutre? Atividades, eu acordar, sair aqui no meu jardim, né? Olhar a vista, sentar um pouquinho no sol, isso me nutre. Ter esse tipo de vida que eu construí me nutre muito. Quando eu estava em São Paulo, eu estava me sentindo envenenada, eu estava me sentindo drenada, eu não conseguia achar fonte de nutrição em São Paulo. Eu precisava, eu sentia uma necessidade muito grande. E não que não tenha, tá? Isso sou eu. Eu sei, minhas duas filhas moram em São Paulo e eu sei que elas se nutrem muito dessa cidade, das trocas com pessoas que acontecem, as trocas culturais que acontecem em São Paulo. Então, é muito importante a gente entender que não tem um jeito certo, tem um jeito pessoal, e a gente validar esse jeito pessoal de ser, validar. Eu me nutro de ficar quietinha comigo, eu preciso de momentos também de solitude, né? De estar eu comigo mesma, eu me nutro disso. Me nutro também de encontrar pessoas, mas tem uma personalidade, tem um padrão que para cada um é diferente. Então, a gente validar, identificar, entender, assim como se eu plantar um cacto no pântano, ele não vai viver. O cacto vive bem no deserto, veja bem. Para alguns, o deserto pode ser um horror. Para o cacto, é o lugar ideal. O cacto vai bem no deserto. Então, não tem jeito certo de viver. Tem a nossa natureza, tem aquilo que é natural em nós. Tem plantas que precisam de um extremo frio para conseguir desabrochar, para conseguir florescer, para conseguir frutificar. Tem plantas que precisam de extremo calor. Tem as plantas que vivem no pântano e tem as plantas que vivem no deserto. Então, a gente entender isso, que a gente tem naturezas únicas e ninguém pode dizer para a gente qual é o jeito certo, né? Não há ninguém que possa medir aquilo que eu sinto dentro de mim, que me faz bem. E hoje em dia é cheio de gente ditando regras, né? 5 formas de ser feliz, os melhores 10 lugares para habitar nesse mundo. Enfim, isso não existe. E aí, um aspecto muito importante do cultivo é a compostagem. Então, né, na natureza nada se perde, tudo se transforma. Às vezes a gente pode se sentir ali aquele solo seco, ou drenado, ou com o trator passando em cima, ou um solo machucado e sentir que tem muitas dores e às vezes nem conseguir enxergar uma luz no fim do túnel, né? E é importante de entender que toda essa matéria fedida, todo esse cocô, né?
é uma matéria essencial para se tornar adubo. Quando a gente acolhe isso, ao invés de tentar esconder ou negar. Uma coisa que eu aprendi com a Ana Primavesi, que é essa engenheira agrônoma maravilhosa, que morreu com 99 anos, se eu não me engano, ela morreu ano passado. E ela era uma defensora absurda da agricultura orgânica e agroflorestal e sintrópica, né? Que é essa agricultura em equilíbrio. E aí ela contando que às vezes ela ia visitar algumas plantações que eram orgânicas, mas que os agricultores, eles enterravam os resíduos orgânicos lá embaixo, com a ideia de que os resíduos significam, sei lá, as cascas, folhas, frutos, né? Eles faziam um grande buraco e enterravam lá embaixo com a ideia de que assim as raízes teriam os nutrientes para poder absorver. Só que o que ela fala, né? Na natureza, numa floresta, num ambiente natural, sem interferência humana, não vai ter um buraco. Os resíduos vão caindo no solo, na superfície do solo, e vão se degradando ali, e os nutrientes vão entrando, vão sendo absorvidos, e a hora que chega na raiz, esses nutrientes já estão completamente degradados, já estão na forma certa, vamos dizer assim, para que essas raízes possam absorver. E aí eu achei muito interessante a metáfora, porque às vezes a gente tenta esconder as nossas dores, a gente cava um buracão fundo e joga lá e tampa. E isso pode se tornar venenoso quando a gente abafa, né? E veja, na terra isso também acontece. Então, as plantações desses caras que enterravam, os resíduos não iam para frente. Quando ela ensinou que era só deixar na superfície, que o oxigênio era necessário para acontecer a degradação, para permitir que a coisa se degrade e se quebre em nutrientes, me veio essa reflexão, né, do quanto às vezes vem sentimentos ruins e angústias e que a gente precisa... O primeiro passo é acolher, é sentir mesmo, é permitir que esses sentimentos surjam e aconteçam. Reconhecer esses sentimentos, dar nome para eles, né? Quando eu separo o resíduo orgânico do resíduo reciclável, eu estou olhando para aquele lixo, para aquelas coisas que eu já não posso comer mais, que eu não vou aproveitar. Mas para eu fazer esse processo com consciência, eu preciso olhar para isso, o que são as coisas que eu posso colocar na terra, o que é que eu preciso dar encaminhamento adequado, levar para uma reciclagem. Assim a gente pode fazer com a gente também, né? Quando vêm os sentimentos ruins, as dores, os medos, as raivas, as angústias, são humanos, são sentimentos importantes e necessários e que eu preciso dar o destino adequado. Às vezes eu preciso pedir ajuda para alguém, para conseguir compostar, para conseguir transformar esses sentimentos em algo que me dê estrutura e sustentação, que me dê um aprendizado. Tudo que a gente passa na vida serve para alguma coisa, né? Seja bom, seja ruim, eu tenho certeza que todas vocês têm uma lista de aprendizados ricos e nutritivos a partir de situações muito doloridas. Quando eu falei lá da história do meu ninho vazio, que foi um momento muito dolorido e que eu consegui sair disso, eu fui buscar ajuda, eu fui procurar apoio e orientação e um grupo de apoio. E nesse grupo, a primeira coisa que eu aprendi foi para sentir essa tristeza, porque eu estava igual esse agricultor tentando abafar e não querendo sentir e não permitindo que isso viesse à tona. Eu queria estar plena e normal e seguir a vida normal. Eu não estava me permitindo viver o luto de uma fase da minha vida que tinha acabado, morrido.
Quando eu me permiti viver esse luto, foi quando eu comecei o processo da compostagem, foi quando eu comecei a conseguir transformar essa dor em movimento para a vida, foi quando eu comecei a perceber que eu podia traçar um novo rumo para a minha vida, que eu podia fazer uma escolha, que meus filhos já estavam cuidando deles mesmos e que eu estava liberada para fazer outras escolhas. Isso é o processo de compostagem, é entender que essa dor precisa ser sentida e degradada até que ela se transforme em força, em nutriente para um próximo passo, para uma próxima etapa da vida. Faz sentido, gente? O cultivo leva tempo. Ops. E é necessário muita paciência e muito amor, assim como num jardim, né? Se a gente vê um botãozinho de flor e vai lá tentar abrir a força, a gente destrói. Então, tudo tem o tempo certo também para acontecer, né? Tudo tem o seu tempo. É muito importante que a gente se conecte com esse ritmo da natureza, com o tempo das coisas, com o tempo da terra. E vá cuidando com amorosidade do que surge. Nem sempre é fácil, nem sempre é gostoso. Eu imagino que para algumas árvores ficar completamente pelada, sem folhas, eu não sei, porque acho que as árvores não têm isso de ser gostoso. A gente é muito apegado no gostoso e quer se livrar do que não é gostoso, né? Se a gente deixar isso de lado, sair desse apego e simplesmente se permitir atravessar pelas situações, eu acho que o processo fica mais fácil. Tem a hora de degustar e tem a hora de se recolher. Eu ia falar da árvore, que pode ser ruim para ela ficar pelada, mas depois eu pensei, nossa, deve ser tão bom ficar levinha, né? Sem peso, sem trabalho, de ficar mandando nutriente para as folhas, enfim. Dá uma pausa ali, dá um refresco de poder ficar ali só no tronco, né? Não tendo trabalho. Aí daqui a pouco, agora que as árvores tá chegando a primavera, tem várias árvores que estão cheias de pequenos brotinhos. Isso deve demandar uma energia muito grande da árvore também. Mas que bom que a natureza ensina isso, que a gente tem momentos para cada coisa. Tem o momento de recolher, de ficar ali funcionando só com a seiva dentro do tronco, sem perder energia, e tem o momento de soltar os brotos, de florescer e de frutificar. E isso é muito confortante, pensar que eu posso honrar cada um desses momentos e vivenciar eles, me permitir atravessar por cada um desses momentos. Então, cuidamos do solo. Alguém quer fazer alguma observação, comentário sobre esse trabalho do solo? Não? Mari? Ai, a Neis. Oi, Neis. Oi. Tá fazendo sentido aí? Tá Muito! Muito sentido. E essa última série que você pôs aí, da compostagem, ver que tipo de solo eu tenho, pedras que precisam ser quebradas, tudo isso está fazendo muito sentido, tá? Estou gostando muito. Que bom. Beijo. Beijo, querida. Bom, então, seguimos. Então, agora, a gente vai olhar um pouquinho para as sementes, né? Afinal de contas, a ideia aqui do programa é esse cultivo de algumas sementes. E as sementes, quando elas têm, né? Cada semente tem ali uma potência muito
gigantesca, tem contido na semente, pode estar contido dentro de uma semente, uma árvore gigantesca, mas enquanto ela é semente, se ela fica dentro da gaveta, ela segue semente, né? Ela tem o potencial de, mas se a gente não coloca ela na terra e se não há condições adequadas para esse germinar, se não há nutrientes, água, sol, calor, ela se mantém fechadinha, encapsulada. Quantas sementes a gente não tem desse jeito dentro da gente? Quantas sementes que a gente mantém dentro da gaveta, né? Que seriam potências nutritivas e de muito oferecimento e que nos fariam plenas e felizes se realizássemos, mas por medos, por crenças, por falta de nutrição, por uma série de fatores, essas sementes ficam guardadinhas na gaveta. E aí, voltando lá na história do paraíso, né? O quanto as crenças que foram derrubadas sobre a mulher, a história do patriarcado, do machismo e de toda essa dominação sobre o feminino, fez com que a gente absorvesse tantas crenças e negasse tanto nossas potências e capacidades. Então, eu sinto que é um dever nosso trazer as nossas potências à tona nesse momento de planeta Terra, onde a Terra está tão degradada quanto nós mulheres. A Terra está tão estuprada quanto nós mulheres. A Terra está tão abusada quanto nós mulheres. Então, tomando consciência disso, a gente precisa, eu sinto isso no meu coração, uma necessidade, de me unir a outras mulheres, né? De juntar forças, de me conectar e de trazer à tona essas sementes, porque essas potências são necessárias para o mundo. Nós somos muito necessárias para o mundo. E aquilo que é mais precioso dentro de nós é muito necessário para o mundo. Então, é isso que eu chamo de sementes do paraíso. A gente resgatar esse paraíso do qual a gente veio, né? Os mitos são histórias contadas desde o início da humanidade, mas eles vão se transformando conforme cada época, cada fase. E esse mito da Eva, ele pode ter muitos significados, do Adão e Eva e da criação do mundo e da queda do paraíso, né? Ele pode ter muitas vertentes e muitos significados. Eu não vou entrar aqui agora profundamente nele, porque senão a gente passa o dia inteiro aqui, mas eu quero trazer um pouquinho, assim, o quanto a gente tem dentro de nós essa ideia e essas sementes desse paraíso, desse lugar harmônico, nutritivo, cheio de frutos e flores, e a gente pode trazer isso à tona, né? A gente pode nutrir essas sementes para fazer germinar, e o quanto o mundo está precisando disso, está precisando que a gente traga as nossas potências. O mundo já está muito cheio de medos, de angústias, de crenças, de travas, enfim. Então, vamos juntas aqui, bem pequenininho, bem devagarzinho, cultivando e nutrindo essas sementes. Então, eu vou propor... Às vezes anda, às vezes não anda o negócio aqui, peraí. Aí. Eu vou propor uma brincadeira para a gente descobrir essas sementes adormecidas, né? Para a gente identificar. Algumas pessoas já podem saber, algumas que tem. Certamente tem aquelas que a gente já tem consciência, e certamente tem aquelas que a gente nem tem consciência que existem dentro da gente. Então, eu quero propor uma brincadeira para a gente investigar, abrir essas gavetinhas aí. E aí, vocês vão pegar o caderno e
de novo, essa brincadeira pode seguir com vocês, para além dessa aula, talvez vocês nem consigam identificar tudo aqui nessa aula, mas já começa tarde. Então, a gente vai listar 7 coisas que eu gostava de fazer quando eu era criança. Qualquer coisa. Vamos resgatar, né? Entrar em contato com essa nossa criança, com esse ser que ainda está muito próximo da dinâmica da natureza, né? Que ainda está muito fresco e com poucas crenças incrustadas. E vamos visitar lá essa criança e perguntar para ela, né? Trazer aqui para agora, para esse momento, que coisas eram gostosas e que essa criança se sentia bem de fazer. Vou dar aqui 2 minutinhos. Eu vou fazer um xixi enquanto isso. Deu? Só deu 5 para mim. Tá bom. Tá valendo. Agora, a gente vai listar 5 coisas que eu queria ser quando crescer. Mais ou menos 5. Pode ser mais, pode ser menos. Ariana, você pode repetir o que são essas 5 coisas? 5 coisas que eu gostaria de ser quando eu crescesse. Tá. Por exemplo, uma das coisas que eu queria muito ser era adulta. Isso é algo que vocês podem seguir investigando, né? Mantém, porque às vezes não é tão simples de trazer para a memória. Precisa ir lá, fazer uma viagem. É difícil assim, de repente. Sim, talvez isso precisa... Mantenha aí no caderno, né? As 5 coisas. E mantenha essa conexão, pergunta para essa criança, às vezes ao longo do dia ou dos dias, isso vai vindo, né? Nossa, olha, eu lembrei que eu queria ser isso. Eu queria ser a Madame Mim também, sabe a Madame Mim?
Eu queria muito ser a Madame Mim, eu achava o máximo aquela bruxinha. Aí, esse talvez seja um pouco mais fácil. 10 talentos que eu tenho e pratico hoje. Qualquer coisa também, pode ser, sei lá, cantar, cozinhar, pode ser mexer no jardim, pode ser, enfim, conversar com os outros. Me avisa aí quando vocês tiverem conseguido. Bem, Deu? Agora é a última, tá, gente? 5 talentos que eu tenho e não pratico. Por exemplo, eu desenho com lápis de cor, eu amo isso, e faz tempo que eu não faço. Trabalho Acho que todos os meus talentos vão para essa lista dos que eu não pratico. Ok, olha que boa observação. Então, você pode escolher algum deles para praticar. Uhum. E pode ser mais de 5, tá? Se você identificar. Os números são só para fazer a gente caçar na memória aí umas coisas. Avisa quando der. Segue hoje, por hoje, com esse exercício assim em mente. Se lembrar de alguma coisinha, corre lá, escreve. E vai pensando que amanhã nós vamos trabalhar o elemento água, né? Então, vai pensando desses talentos, seja os que já são praticados ou os que não são. E também dessas primeiras listas, né, da criança, se tem alguma coisa que eu quero resgatar nesse momento, dessas 2 listas aí da criança, se tem algo que eu quero trazer para hoje na minha vida, e escolhe 1, 2, no máximo 3, talvez, para começar esse cultivo, porque amanhã nós vamos regar essas sementes. Então, a ideia é que hoje vocês mantenham aí em mente essa história e tragam quanto mais coisa para a memória, melhor. E daí vocês fazem uma escolha. E nada impede de agora escolher uma coisa e daqui a pouco, né, num próximo ciclo, escolher outra quando essa já estiver bem regadinha, já estiver aí com raiz, com brotinho. Então, a ideia é isso, é como um jardim. A gente tem coisa que a gente pode ir cultivando simultaneamente, tem coisa que a gente precisa esperar, ver, né, o que dá para cultivar agora, o que eu quero cultivar depois. Mas mantém essa listinha viva. Essa é uma listinha que não é para ficar dentro da gaveta. Hoje acabou, guardou, foi para a gaveta. Não. Mantém essa listinha viva, mantém na sua consciência essas coisas que
que nutrem o seu coração, né? O que é um talento? É alguma coisa que eu faço com facilidade e que me gera um bem-estar, que me gera uma coisa boa. Então, a ideia no cultivo do jardim é que a gente mantenha essa vitalidade aí, que a gente se mantenha atenta, né? Quais talentos, quais plantinhas, quais sementes eu quero agora, nesse momento, plantar e enfeitar o meu jardim. Aí eu já contei aqui para vocês, né, trazendo um exemplo desse germinar. Eu acho que esse programa aqui, As Sementes do Paraíso, eu vejo, não sei se vocês veem a minha setinha, mas eu acho que ele está nesse estágio aqui. É um brotinho que surgiu de uma semente que eu plantei, né, e que eu venho cultivando. Então, e tem diversos nutrientes que eu fui buscando, né, de diversas fontes, para que ele pudesse agora desabrochar, para que esse programa pudesse vir, né, acontecer, se materializar de fato. O lugar onde eu moro foi uma semente plantada, começou no caderno, né? O primeiro plantio foi no caderno, quando eu estava lá em São Paulo, deprimida, mal, perdida, e que eu comecei a pensar, tá, o que é que me faria feliz? E aí primeiro eu identifiquei essa semente e depois eu fui buscando meios de nutrir essa semente. Então não adianta só saber da semente. A gente precisa achar os nutrientes certos para que ela se enraize, precisa ter a terra para essa raiz poder se plantar. Então eu fui fazendo ações que me aproximaram desse lugar. E hoje eu estou aqui no sítio, eu tenho uma vista linda, eu tenho vários aspectos da minha vida que me nutrem. Mas como um jardim, não acaba nunca. Sempre tem outras coisas que surgem, né? Então, essa é a ideia aí do cultivo. E quando a gente faz um cultivo no coletivo, fica mais gostoso e mais potente. Sozinha é mais difícil. Então, vocês aí hoje fiquem com essas sementinhas e preparando elas e façam suas escolhas, porque amanhã a gente vai trabalhar com essas escolhas, tá? Para nutrir e regar. E aí eu trouxe 2 frases da Ana Primavesi, que é essa engenheira agrônoma maravilhosa, que tem um site, inclusive, com muitos materiais que eu acho incrível. Não sei se vocês vão se conectar, mas tem muitos materiais legais, tem uns filmes, uns vídeos dela que eu acho que vale muito a pena. É uma pessoa muito sábia, que já foi, né? Tem um texto do falecimento dela que fala do jatobá centenário que tombou, mas que deixou muitas sementes. Essa é uma mulher que esparramou pelo planeta aí, pelo entorno dela, muitas sementes desse saber de cultivo respeitoso e amoroso da terra. E aí ela traz eu trouxe 2 frases dela, né? Uma é: a terra não é uma fábrica e não produz ilimitadamente. Amemos a nossa terra e procuremos saber o que ela é capaz de produzir quando a tratamos carinhosamente. Então, manter esse olhar amoroso para a gente, para nós, né, para a nossa terra, é algo muito fundamental. A gente trazer esse acolhimento para o que quer que surja. E aí a gente vai também se surpreendendo com o que é capaz, com o que essa terra é capaz de produzir. E a outra frase é: um solo sadio gera uma planta sadia, e esta não será atacada por pragas, pois na natureza, praga é um grande indicador de que naquele solo falta algo, e, portanto, a planta não está bem nutrida. Eu acho que a gente falou bastante disso aqui. E assim termina por hoje o que eu tinha para trazer para vocês e abro para comentários e perguntas e, enfim,
apresentações também. Aproveito o momento para agradecer, deixar um abraço a todas e dizer, Mari, toca em frente, tá bom demais. Até amanhã preciso ir, Aleda. Gratidão, querida, muito bom ter você aqui. Gostei muito, Mariana, e pretendo estar amanhã também, se possível, tá? Ótimo. Parabéns. Se não for possível, eu pretendo, vou deixar essas gravações e vou disponibilizar ali no grupo de WhatsApp, né? Quem quiser seguir acompanhando, mesmo que não puder dentro do horário. Tá ótimo. Obrigada, até amanhã. Obrigada a você, um beijo, até amanhã. Obrigada, Mari. Ah, falamos juntas. Você falou também? Ah, não vi. Falei juntinho, tá? Obrigada aí com alguém. Isso é sintonia. Ah, fez sentido o exercício da criança, de resgatar, né, lá atrás, essas sementes. É. Sim. E a consciência do trabalho que dá cultivar. Não aparece do dia para a noite, a semente não germina, dá um baita trabalho fazer essa proposta, esse cultivo que você está falando. Senão a gente fica lá, semente cheia de semente embutida e não sai do lugar. Exatamente. E às vezes a gente passa uma vida semente encruada, né? Vamos aproveitar. Essa dificuldade tem a ver com o solo cansado. Nós não falamos do solo cansado, né? Da terra cansada. E isso eu identifico com frequência, né? Pelo trabalho que dá o cultivo, a germinação, o crescimento, uma terra cansada às vezes prolonga esse tempo. Agora, do que é esse cansaço, né? Não sei. O que me vem em mente é justamente essa terra, porque na floresta, né, o equilíbrio ele acontece ciclicamente, não há é natural, né? Não há essa necessidade desse trabalho que a gente está tendo que ter por conta de um solo que já foi degradado, na verdade, né? Então, esse é o trabalho, é a recuperação do solo, né? Isso dá trabalho, mas é muito recompensador, né? Quando a gente... E às vezes não precisa ser um grande jatobá. Esses dias eu fiz uma postagem com uma florzinha desse tamanho, né? Às vezes esse florescimento é pequenininho, é uma coisa pequena, não precisa ser uma grande coisa. Se eu não tenho um jardim, eu posso cultivar um vaso, um vasinho. Mas é ir olhando para isso com gentileza, com amorosidade, não precisa já ir para 5 hectares, né? É entender que na natureza também ela traz esse ensinamento de que as pequenas coisas microscópicas são tão importantes quanto as grandes e são tão essenciais para a vida quanto as grandes. Então, para tirar um pouco essa ideia do esforço, né, do grande esforço, porque isso é algo, eu acho, social e cultural dessa nossa sociedade, desse trabalho com muito esforço. Entrar no fluxo, às vezes, é com trabalho, mas não é com esforço. Obrigada, Verô, obrigada pela sua presença. A Verô está dizendo que precisa ir. E olha, são 10:55, eu estou muito feliz de seguir o meu cronograma. Legal. Certinho. E eu acredito que amanhã a gente consiga encurtar um pouco esse tempo, tá bom? Mas eu agradeço demais a presença de vocês e seguimos nesse trabalho de cultivo. Obrigada, Mari, muito obrigada, viu? Muito. Gratidão, bom dia para vocês e até amanhã. Até amanhã às 9, né? Isso.
Beijinho. Beijo. Até amanhã. Vai ser o mesmo link ou você vai mandar outro? Vou mandar outro, vai chegar outro, tanto pelo e-mail quanto no WhatsApp. Eu já agendei todas as salas com o nome e tal, coisas Legal. de tecnologia, tá bom? Altas tecnologias. Beijos. Muito bom. Tchau, tchau. Tchau, Mari. Beijão. Obrigada, hein?